Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Júlia Costa e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o tema da nossa reflexão de hoje é o deserto é necessário. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. O que eu quero trazer para vocês dentro desse tema hoje? Muitas vezes a gente passa por alguns momentos difíceis em nossas vidas ou algumas complicações que a gente também pode chamar de deserto, né? E com esses momentos que a gente acaba passando ou vivendo, acaba trazendo algumas coisas para que nós venhamos pensar. Como, por exemplo, alguns momentos difíceis na nossa vida podem trazer alguns aprendizados. Como assim alguns aprendizados? Alguma coisa que aconteceu, a gente pode parar para pensar que pode ter algo por detrás daquilo ter acontecido. Algumas coisas realmente nós somos sujeitos a acontecer conosco porque nós acabamos tendo escolhas erradas e aquilo acaba acontecendo. E outras coisas acabam acontecendo e a gente acaba se perguntando por que aquilo está acontecendo. E quando nós acabamos entendendo, a gente fala que talvez aquilo tenha sido necessário. Às vezes os momentos difíceis são necessários para que nós venhamos saber dar valor ao que vem logo à frente. Por exemplo, depois de uma grande tempestade, vem o sol e muitas vezes pode vir o arco-íris e coisas boas, né? E às vezes a gente acaba não entendendo naquele momento que o porquê a gente está passando por aquilo, mas às vezes aquilo está sendo necessário para que quando vier a coisa boa, a gente venha saber dar valor a ela. Um grande exemplo é o que nós estamos vivendo hoje em dia. Com a pandemia do coronavírus, a gente acaba perdendo contato com pessoas muito próximas, com o poder abraçar, cumprimentar e outras coisas. E a gente acaba entendendo o valor que aquilo tem pra gente, a importância de ter o contato com uma certa pessoa. E com isso, a gente acaba entendendo que é muito importante. E isso acabou sendo trazido para algumas pessoas através de uma doença. Eu não estou falando que a doença veio exatamente para fazer isso e que a doença é boa por causa disso. Não é isso. É que através de uma tempestade a gente conseguiu entender uma coisa que a gente estava perdendo. Porque muitas vezes hoje em dia as pessoas acabam perdendo o contato com outros para dar valor a outras coisas, como por exemplo ficar no celular ou outras coisas, etc. Eu não tô falando que é ruim, porque todo mundo gosta, eu também gosto. Mas às vezes a gente acaba dando valor a outras coisas e a gente não entende que tá perdendo alguns momentos importantes ou algumas coisas importantes. E às vezes algumas coisas acontecem para que nós venhamos acordar, para que nossos olhos venham se abrir e a gente venha entender o porquê aquilo está acontecendo. E muitas vezes o deserto é isso. O deserto às vezes ele vem para que nós venhamos entender o porquê aquilo, porque a gente possa entender depois. Mas a gente pode acabar acordando para algumas coisas que nós estamos fazendo, ou algumas coisas que nós estamos deixando de lado justamente por outras coisas, por estar dando prioridade a outras coisas. E às vezes o deserto vem para alertar, ou ele vem para trazer algum aprendizado, ou outras coisas. E muitas vezes, por exemplo, a gente acaba dando lugar para outras coisas e acaba esquecendo de Deus. Acaba colocando às vezes as redes sociais, o celular, as amizades e tantas outras coisas acima de Deus. E às vezes a gente acaba passando por algumas coisas e a gente pergunta o porquê nós estamos sujeitos àquilo, o porquê Deus permitiu que aquilo acontecesse com a gente. E aí depois quando a gente entende que a gente passa pelo deserto, que a gente percebe o porquê nós somos sujeitos àquilo, a gente pega e o certo é pedir perdão. Mas muitas pessoas às vezes acabam até ignorando aquilo. E quando acaba sendo sujeito a outra situação que nós não queríamos ser sujeitos, a gente acaba acordando. E às vezes pode ser muito tarde quando nós acordarmos. Porque a vinda de Cristo é algo que está cada vez mais perto. Mas há muitas pessoas que ainda estão com escama nos olhos,
com os olhos vendados e que não entendem que a vinda dele está cada vez mais próxima e continua cometendo erros. E Deus, ele continua mostrando que a vinda dele está próxima, que os sinais estão se cumprindo, mas muitas pessoas acabam preferindo deixar com que os sinais passem ou com que os aprendizados não venham servir de nada. Mas não é isso que eu quero bater aqui hoje. O que eu quero falar é: o deserto às vezes é necessário para que nós venhamos acordar para algumas coisas, para que nós venhamos entender outras, e que pode ser que não entendamos naquele momento, mas que depois nós vamos entender. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis trazer hoje, que Deus tenha falado com você. Eu quero pedir para, caso você seja novo, se inscreva no canal, deixe seu like, seja muito bem-vindo e me siga nas minhas redes sociais que eu vou estar colocando aqui embaixo. Um grande beijo para vocês e tchau.